A próxima OB que nós vamos estudar é a OB que vai identificar quando existe algum tipo de erro de programação. Aqui no Tia Portal, existem alguns tipos de erro, como por exemplo esse, que eu coloquei um contato, mas não nomeei uma variável, que eu não consigo fazer o download, né? Se eu compilar aqui, ele vai me dar um erro. Se eu tentar fazer o download, ele não vai deixar pelo fato de existir um erro ali na cara. Eu posso tentar reconhecer as coisas que eu não tenho a opção aqui de download. Porém, existem alguns outros tipos de erro que o Tia Portal não identifica como sendo um erro, não é um erro de sintaxe, mas ainda assim ele é um erro. Um dos que nós vamos, um dos que existem, né? Existem vários, nós vamos ver uma lista ali de vários que tem. Mas um deles é quando a gente tenta acessar uma DB que não existe, que não está inserida aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, DB1. Então se eu tentar acessar a DB1, ok. Mas se eu tentar acessar a DB2, a DB2 ela não está inserida aqui. Então eu não consigo fazer isso. Então aqui, ó, vamos supor que eu queira mover o valor 50 para minha DB2. Aí aqui, como ela não existe, não há um nome para ela. Eu tenho que colocar um endereço direto, né? Então eu quero acessar minha DB2.db aí eu quero acessar o byte, então, de número 1. Então note, né, por eu estar acessando o endereço, o Tia Portal vai dar essa carinha aqui. O Tia Portal ele é baseado no nome, né? Então é recomendável que se utilize o nome das variáveis, não o endereçamento. Mas neste caso não é um erro. Aqui eu posso compilar. Compilei, não tem problema nenhum. Ele vai me dar apenas um alarme aqui, falando, né, que a DB2 não está disponível. E realmente ela não está. Mas não é um erro, eu consigo fazer download. Então aqui eu vou colocar um contato só para coordenar quando eu vou chamá-lo ou não. Então, eu coloquei um contato. Habilita, booleano. Só arrastar, compilar e fazer o download. E online, meu PLC Sim já está aberto. Então, nós sabemos que tem um erro aqui, porque essa DB ela não existe. Então, no momento em que eu fechar esse contato, vai tentar mover 50 para uma DB que não está aqui. Então, o Tia Portal, ele vai, a CPU, né, vai identificar que tem um erro. E aqui, vamos ficar atento para esses LEDs aqui em cima, para a gente ver o comportamento. Então, ó, modificando a variável para 1. Aqui nós já podemos ver, ó, dois comportamentos. O primeiro, o LED de erro pisca, dizendo que tem um erro ativo. E o LED de run stop vai para laranja, ou seja, o meu CLP ele foi para stop, ou seja, parou de executar tudo que tem nele. Uma outra forma que nós podemos ver isso, como eu estou online, posso vir aqui no online diagnóstico, posso vir aqui no buffer de diagnóstico, e aqui nós vemos que eu tinha aqui, na hora que acessou a DB2, ela não estava carregada, não teve nenhum processamento de nenhuma OB, por quê? Porque eu não chamei a minha OB ainda. E aí ele pegou e mudou para stop. Então agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou simplesmente adicionar a minha OB Programming Error, OB 121. Então ela vai identificar quando tem um erro de programação. Coloquei ela, não vou fazer nada, não vou inserir absolutamente nada dentro dela. Vamos ver o que acontece. Só offline para eu fazer o download. Fiz o download. Meu CLP está em stop, então eu vou colocar ele para RAM. CLP em RAM, agora eu vou modificar ela para 1. Então agora a gente já vê uma diferença muito grande. Que, apesar do erro estar ativo, o meu LED de erro ele está piscando, mostrando que há algum erro presente, mas o meu CLP ele continua em RAM. Então, a minha execução, o meu ciclo, o meu OB1, ele está rolando, está acontecendo. Mesmo com um pequeno erro aqui de programação. Então, a função dessa OB, eu apenas chamando ela, ele já faz isso para mim. Ele impede que, devido a um erro desse tipo, mande a minha CPU para stop para a execução do programa. Quando a gente olha lá agora nos diagnósticos, a gente vê que para cada ciclo tem uma nova entrada. Cada ciclo que passa por ele vai falar, ó, DB2 não está carregada. Está acessando ela lá da OB1. Mas o meu CLP, ele está em RAM. E aí nós podemos tomar diversas atitudes dentro aqui da minha OB121.
Porque a cada chamada dela, a cada vez que está identificando aquele erro, ele está executando o que está aqui dentro. Né? Nós podemos aqui utilizar o exemplo que fizemos nas últimas aulas, que é colocar aqui um bloco de adição e fazer a soma, né, de quantas vezes está entrando ali, mas está entrando uma vez por ciclo porque aquele erro está ativo. Nessa OB de erro de programação, aqui na parte superior dela, como parâmetro, nós temos várias informações que nós conseguimos obter acerca da falha que está ativa naquele momento. Então nós temos aqui o número do bloco que está causando aquela falha. Neste caso aqui, está vindo lá da OB1, né, o nosso erro, que a lógica está programada lá. Nós temos aqui a reação. Qual que vai ser a reação? Se vai ser ignorar, se vai ser substituir, se vai ser pular. Nós temos aqui o identificador da falha também, qual que é o tipo de falha que está acontecendo naquele momento, além de vários outros tipos aqui, ó. Então aqui, para a gente pegar o exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, que é o... Só mover. Então, ó, eu quero pegar aqui, ó, o número da falha. Fault ID. É um byte. Então eu vou criar uma variável aqui só para eu ver qual que é. Ele é um byte. Lá dentro, vou mover para ele. Compilar. Estava online ali, só fui offline para fazer o download. Então agora eu tenho a minha OB121 fazendo aqui o papel dela. Simulei o erro ele está ativo. E agora, se nós vermos aqui qual que é o ID do erro que está ativo, ele está me mostrando aqui, ó, 3A, né, em hexa. Então aqui o que nós vamos fazer? O que significa esse 3A? Qual que é o tipo de erro que está acontecendo neste momento? Para isso nós podemos dar um F1 aqui, vou offline. Vou dar um F1. Vai abrir o help. Aqui eu já deixei até nos favoritos aqui, ó. Programa em erro. Então aqui nós vamos descer. Então aqui nós temos o ID da falha. E aqui tá dando lá. Essa aqui, ó, 3A, falando que eu tô tentando acessar uma DB que não está carregada. E de fato não está. Além disso, nós temos aqui diversos outros erros, né? Erros de conversão, erros de timer, erros nas próprias linguagens de programação, FC, FB, enfim. Tem vários tipos de erro que podem causar, né, essa chamada da OB121. Então, utilizando a OB121, nós conseguimos evitar o nosso CLP de ir para stop, no eventual erro que aconteça. E a gente também consegue executar algum tipo de lógica, seja para tratar esse erro, ou para pegar alguns dados sobre esse erro, mostrar na IHM, supervisório, algo assim, para poder conseguir rastrear e localizar a falha. Até a próxima aula.